E está no ar mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino da Zero Hora, da Rádio Gaúcha, sempre falando muito da modalidade aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, enfim, por todos os cantos deste mundo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso representante gaúcho na terceira divisão do Brasileirão Feminino, mas antes de eu apresentar para vocês o nosso convidado, vamos valorizar os nossos apoiadores aqui no Resenha das Gurias. Trilegal, com respeito e igualdade, a vida é trilegal. Trilegal, porque apoiar o futebol feminino é trilegal. E Universidade Fevale, referências impulsionam referências. Hoje estamos recebendo aqui no Resenha das Gurias o Leonardo Antunes, técnico do Brasil de Farroupilha, para nós falarmos um pouquinho sobre a disputa do Brasileirão e sobre a Copa do Brasil. Mas antes, né, Léo, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa, fale para nós também, né, um pouquinho mais sobre o Brasil. Claro. Então, obrigado pela oportunidade. É um prazer grande estar conversando com vocês, pela abertura de falar sobre a modalidade, é algo muito importante. Então, sinto lisonjeado de estar com vocês aí para a gente trocar uma ideia bem bacana e valorizar o futebol gaúcho, o futebol feminino gaúcho principalmente, e o futebol do interior também, que é bastante difícil fazermos o futebol aqui, mas vamos sempre estar lutando e principalmente pela modalidade feminina. Para começar, Léo, eu queria que tu falasse para nós um pouquinho como é que estão, né, as expectativas para essa temporada. O Brasil já jogou pela Série A3, mas queria que tu falasse para nós, né, o que vocês estão vislumbrando ao longo dessa temporada. Claro, fizemos a nossa estreia, infelizmente não tivemos um resultado positivo, foi um jogo bem disputado, tivemos alguns erros, né, tivemos uma boa pré-temporada de 5 semanas, fizemos um bom jogo-treino com a equipe do Grêmio, onde nos deu um norte no que nós precisávamos, né? Mas o que eu sempre falo é que a gente fala que a gente chora muito, né? Mas é uma equipe do interior, então o nosso sempre objetivo é viabilizar o ano, né? É viabilizar a estrutura do clube, viabilizar a competição, que nós podemos estar montando um orçamento, trazer as atletas, fazer as contratações, alojá-las legal. Então, sempre é um grande desafio fazermos isso, né? E depois a gente começa um trabalho e tudo vira consequência. Claro, quando a gente se joga uma competição que necessita de uma ascensão, que tem um jogo subir de divisão, claro que sempre vamos querer, né? Mas o importante é que a gente consiga fazer esse trabalho, consiga estar com as contas em dias, né, principalmente, e consequência do trabalho, a gente conseguir talvez esse acesso, né, algo que a gente quer, que nós conversamos com as atletas, que a gente busca muito, já estamos buscando faz tempo isso, né, passo de formiguinha, paciência e trabalhando, e não tem outra fórmula mágica, né, a não ser o trabalho. Então, que a gente possa, nesse decorrer da competição, aí, estar fazendo uma boa competição, conseguir os resultados que nós precisamos, né, e, consequentemente, esse acesso trazer mais algo bom aqui para a Farroupilha, para a Serra Gaúcha, e principalmente um representante a mais no topo do futebol brasileiro feminino aqui no Rio Grande do Sul. Léo, eu queria te perguntar também sobre a formação desse elenco do Brasil, né? A gente viu várias meninas que são novas aqui, né, no Rio Grande do Sul, algumas que já conhecemos, que já jogaram no Brasil, né, como a Carol, por exemplo, que estava no Juventude, foi pro Brasil. Queria que tu falasse um pouquinho para nós como é que foi essa montagem de elenco, o que vocês pensaram também, né, na hora de buscar essas meninas para aí sim, né, formar o grupo que vai disputar as competições nessa temporada. Exato, foi uma formação difícil, tá? O mercado também está complicado, está bem um pouco mais inflacionado do que a gente imaginava, mas muito acirrado. Então, a gente trata de uma situação em que nós estamos numa competição com 32 equipes, mais as 16, 18 que estão na Série A2, mais 18 que estão na Série A1. Então, é bastante equipes
para o mercado e às vezes não se tem um número grande de atletas, talvez para estar disputando uma Série A3, com as características que buscávamos, né? Então, conseguimos trazer de novo a Carol, uma atleta que saiu daqui, foi minha atleta aqui em 2022. Conseguimos algumas atletas que estavam jogando aqui no Rio Grande do Sul, como é o fato da Napoli, que estava no Sub-20 do Grêmio, a própria Yasmin, que começou um trabalho com a gente aqui, a Yasmin Simeonato começou um trabalho com a gente em 2019, 2018, nas nossas categorias de base, escolinha. Então, é uma atleta que saiu daqui, depois percorreu o Flamengo e estava no Grêmio, e agora está daqui, uma atleta de Farroupilha, né? Isso é bem bacana. E fomos buscando algumas meninas, como a Treze, que teve um acesso nacional para o Itabirito ano passado, era uma atleta que estava no nosso radar desde o ano passado. E também trouxemos algumas meninas da Argentina, como é o caso da Yara, que tem uma experiência muito grande, porque tem seleção de base da Argentina, percorreu grandes clubes na primeira divisão, então traz um pouco mais de experiência. Então foi uma montagem um pouco difícil, também um pouco em cima da hora também, para nós termos aquele norte do orçamento, né? Mas felizmente conseguimos montar a equipe, não está 100% pronta também, montada, então estamos ainda vendo algumas situações ainda de mercado, né? E as necessidades que temos, mas conseguimos trazer um número legal, atletas que buscávamos com as referências que queríamos, com as características que queríamos, né? E as remanescentes do ano passado, que fizeram um grande trabalho e estão conosco novamente. Léo, como é que vocês estão? A gente sabe que essa é uma grande questão, né? Quando a gente sai um pouquinho ali da Série A1, por exemplo, dos 18 times que têm um investimento maior. E aí, por isso, vou te perguntar, que é sobre a preparação do Brasil, né? Como é que vocês estão conseguindo se organizar com treinamentos, com os trabalhos, visando as competições? Como é que está sendo essa rotina, né? E como que é também para o elenco? Tu falou ali vários nomes, né? Que a gente já conhece no futebol feminino. Então, o elenco do Brasil, basicamente, nessa temporada é formado apenas por atletas que se dedicam 100% ao futebol. É isso, mais ou menos? Praticamente isso, né? Nós estamos fazendo 2 turnos esse ano em algumas situações. Então, trabalhamos pela parte da manhã, uma parte mais física, e à noite e à tarde, como daqui a pouco já vamos estar fazendo treinamento na parte mais técnica e tática, né? Então, a gente aumentou um pouco a carga de treinos esse ano. A pré-temporada foi de 1 mês e 1 semana, então isso nos ajudou bastante aí nessa preparação, né? E é algo que vai evoluindo, né? Eu acho que o Brasil está sempre dando um passo à frente no feminino, desde quando começou, e está se profissionalizando mais ainda, está necessitando essa demanda de profissionalização, né? Claro, nós temos que acompanharmos o nosso trabalho, principalmente numa possível subida de divisão, então a gente também tem que ir acompanhando esse trabalho. Então, desde as nossas possibilidades, a gente vai evoluindo, vai se profissionalizando, mas esse ano aumentamos as cargas de treino, aumentamos o número de treinos, né? Então, isso vai nos ajudar bastante, né? Ajuda bastante com a nossa preparação para o A3, né? E também para a Copa do Brasil. Então, temos, não vou dizer que temos a certeza, mas temos a certeza que estamos no caminho certo para termos bons resultados, para conquistarmos resultados positivos, né? E avançarmos de fase nas 2 competições nacionais que nós estamos. E, Léo, queria te perguntar também sobre uma questão que particularmente me incomoda na Série A2 e na Série A3 é a mesma, que é a fórmula de disputa por região, né? A gente vê os times sendo divididos nas 2 competições, regionalizados até por uma questão de custos da CBF, mas a gente sabe que ali no eixo, né, em São Paulo especialmente, com um grande apoio da Federação Paulista, as equipes sempre chegam muito fortes. E aí, pelo caminho, né, do Brasil, numa Série A3, contando que as coisas deem certo e o Brasil consiga ir avançando, em algum momento vai ter que jogar a vida contra esses times paulistas, né? E aí, bom, às vezes eu fico refletindo a respeito que
se a gente tivesse uma fórmula diferente, talvez por pontuação, o chaveamento nas fases seguintes fosse por pontuação, por aproveitamento, por critérios matemáticos, né, e não regionalizados, o caminho pudesse ser um pouco menos complexo, né, um pouco menos complicado. E aí eu queria perguntar pra ti, que tá do outro lado do balcão, como é que tu vê essa regionalização da Série A3, assim, na primeira fase vocês já têm também, né, um time que é lá do eixo, né, o de São Paulo. Como é que tu vê, Léo, essa regionalização da Série A3? Primeiro nós temos que ver que já foi um avanço o formato de disputa desde o ano passado, em transformar o campeonato A3 em grupos. Então já foi um avanço. Esse ano já foi um avanço em termos de ida e volta. Então, algo bem positivo, né? E isso, de qualquer maneira, é complicado, porque, como você falou, nós, se não me engano, nós estamos no terceiro lugar de ranking de federação, né? Então, a gente perde para o Rio e para São Paulo, onde está nesse eixo, onde talvez no mata a gente pegue, onde ano passado nós pegamos uma equipe, né, como Pérolas Negras ali no primeiro mata-mata, e que é de uma federação bem ranqueada, então uma federação que repassa valores maiores para eles, e também sobre a concentração de equipes mais organizadas que estão aqui. Por exemplo, se pegarmos esse ano, nós temos um Criciúma que tem uma organização e um trabalho desde o Sub-15, um trabalho grande, um trabalho bem importante no feminino. O Curitiba agora, que está numa primeira divisão, onde fez um aporte financeiro muito interessante para a categoria feminina. Então, acaba com que a gente fique onde fomenta a questão de capital, a gente acaba pegando essas equipes, né? Eu acho que a próximo passo teríamos que ver isso também, uma divisão um pouco maior. A gente sabe também que tem tudo a ver com investimento, com despesas, né, que são despesas de viagens, despesas de hotéis, de logística, né? Então, eu acredito que o próximo passo seria ver isso, né? E a gente sabe que a dificuldade, equipes mais organizadas, montadas, estão nesse eixo Rio-São Paulo para baixo, né? Pega um pouco Minas Gerais, né? Mas a gente sabe que a dificuldade é grande, a gente sabe que as equipes mais organizadas estão, então temos a tendência de enfrentarmos elas, né? Mas eu também acho que essa questão regionalizada acaba incomodando um pouco. Eles teriam que ver isso, porque eles estão vendo que os grandes confrontos, os grandes investimentos estão sendo feitos aqui, onde outras equipes acabam não fazendo tantos investimentos ou acabam não cumprindo muita coisa, então acaba bagunçando um pouco a competição, né? E é o próprio caso da 2, onde ano passado tivemos equipes com problemas lá para cima, né? Então acaba tendo essa dificuldade, né? Mas é o que nem eu passei para as meninas, que saiu o resultado ali da Copa do Brasil, e nós pegamos uma equipe, né? A gente, quando está apto a jogarmos uma competição dessa, a gente infelizmente não escolhe adversário. Nós temos que encarar, nós temos que treinar, fazer a nossa parte para que a gente consiga os nossos resultados, né? Então, respondendo a sua pergunta, também não acho assim, no momento atual, no cenário atual, essa questão de não ser regionalizado pela dificuldade e pela predominância dos investimentos e da organização das equipes nesses locais, se tornando mais complicados para próprias equipes que estão nesse eixo da região sul e pegam um pouco do centro ali do Brasil, como Rio e São Paulo. Léo, eu queria te fazer outra pergunta a respeito de valores, né? A gente sabe que na Série A1, por exemplo, a CBF faz um repasse para os clubes conforme a fase, né? Então, para a participação, um valor, depois se vai avançando nos mata-matas, vai ganhando mais uma quantia e tudo mais. E que na Copa do Brasil também, né, há essa cota, e a CBF até divulgou no ano passado que ia ser duplicada a cota para essa temporada em todas as etapas. Mas na Série A3, eu queria te perguntar como é que funciona isso, né? A gente sabe que a CBF custeia passagens aéreas, mas queria te perguntar se tem alguma cota que a CBF disponibiliza para os clubes, como que funciona esse auxílio financeiro, né, da entidade para com as equipes participantes. Claro, Carol. Nós tivemos um grande avanço, que foi a cota dobrada, né, para a Copa do Brasil esse ano, então isso foi muito importante.
Para nós é fundamental, questão de orçamento, isso envolve muito, então nos nossos objetivos sempre está passar de fase, né? É isso que nos ajuda muito a manter o projeto. Mas para você ter uma ideia, ano passado era uma cota por jogo, então nós tínhamos um valor X por jogo, para quem jogava em casa era um valor, para quem jogava fora de casa era um valor Y, então nós estávamos num lugar onde equipes jogavam 2 jogos fora e equipes jogavam 2 jogos em casa, que foi o nosso caso, né? Esse ano aumentou um valor bem significativamente, um valor assim, que posso te falar que ajuda a cumprir com as obrigações que nós temos, os pagamentos das despesas que nós temos, principalmente de jogos, né? Porém, dobrou para 6 jogos, né? Então, se for botar na ponta do lápis, não tivemos assim, um valor que aumentou, que seja vantajoso, né? Aumentou o número de jogos, então nós temos a despesa de jogos e acabou culminando nisso. Então, de qualquer maneira, foi uma obrigação termos esse valor aumentado, né? Pela questão dos custos de mais jogos, né? Então, acaba sobrando alguma coisa assim para nos ajudarmos, mas também é algo para se pensar. Talvez uma cota única, assim, que seja um pouco mais vantajosa, né? Passando de fase, claro, tanto na Série A3, vamos ter uma outra cota também que vai servir para os 2 jogos dos mata-matas, né? Mas que teve esse aumento, mas em decorrência muito da questão de termos mais jogos. Então, isso faz com que a gente tenha que pagar algumas despesas de jogos e fora as obrigatoriedades, que são 2 ambulâncias, são 2 médicos em cada ambulância, então isso culmina com bastante despesas, né, que a gente precisa ter, né? Mas, de qualquer maneira, entenderam que aumentando jogos e aumentando as despesas e acabaram tendo um aumento significativo. Então, esperamos que no próximo ano também tenha esse aumento maior, claro, o ano de Copa do Mundo, mas que está sendo bem disputado. Então, por exemplo, estamos nos campeonatos onde estão sendo bem disputados, tanto a 2, como começou agora, tanto a 3 também, que está sendo bem disputado, então equipes tentaram se organizar mais, então isso está fazendo com que o nosso futebol feminino evolua e mostrando que vale a pena investimentos, né? Eu vou ressaltar uma situação numa página importante que fala sobre marketing esportivo, que mostrou alguns dados onde a aceitação de patrocínios no futebol feminino está sendo bem valorizada, está crescendo bastante, então está te dando retornos, então isso é bom. Então os jogos estão ficando mais disputados, mais competitivos, então para o público também é bom. Então, claro, pode ser que esteja feito graças a esse investimento, então que eles olhem também de uma maneira melhor, olhem e vejam que essa divisão que precisam desses aumentos mais significativos, olhem com carinho para o próximo ano. E, Léo, a gente falou bastante da Série A3, mas eu queria te perguntar também sobre a Copa do Brasil, porque a gente viu nos últimos dias, né, o sorteio sendo realizado e o Brasil conhecendo, né, o primeiro time que vai enfrentar ali na competição nacional, o Prosperidade, ali do Espírito Santo. Queria que tu falasse para nós, assim, né, o que dá para esperar desse adversário, o que vocês já conseguiram decifrar, né, dessa equipe e o que vocês estão projetando para essa fase inicial da competição também. A Prosperidade é uma equipe que vem fazendo bons resultados, vem fazendo bons trabalhos, né? Isso deve ser levado em conta. Até foi engraçado porque comentamos aqui que poderíamos pegar ele e deu Prosperidade, né? Então tivemos atletas que já jogaram lá em alguns anos passados. É um clube que do outro ano para esse investiu bastante, tem bastante apoio de comunidade. Então, isso é muito, muito interessante. Mas nós estávamos no hotel lá para o jogo do Curitiba e acabamos assistindo à noite, no sábado, o próprio jogo do Prosperidade. Então, eu estava com o pessoal da comissão técnica, acabamos assistindo e deu com que a gente pegasse, né? Uma equipe que a gente precisa ter atenção, uma equipe que se organizou, uma equipe que fez boas contratações, né? Onde tem atletas que já passaram aqui também. Onde nós conhecemos o treinador, foi nosso aniversário ano passado, que estava no Flamengo de Tenente Portela, então tem alguns atletas que foram com ele para lá, então já temos um pouco de conhecimento da equipe, mas sabemos que vai ser um grande desafio, vai ser difícil. A Copa do Brasil é como se fosse masculino também, jogo de
só de ida é jogo difícil, penalidades, a gente já passou por uma no passado também, então que basta a gente se preparar bem, principalmente mentalmente, um jogo que não pode errar, quem erra menos que tende a ter o resultado positivo. Então, tanto se preparar em questão de campo, mas principalmente mentalmente, que é algo fundamental para o futebol hoje em dia e principalmente para essa competição, que é uma competição muito difícil, acirrada e que depende muito desse aspecto para passar de fase. E, Léo, a gente falou, né, muito sobre valores, e eu queria te perguntar, especialmente sobre valores e juntando com a Série A3, sobre metas, né? No ano passado, o Brasil conseguiu chegar até a terceira fase, ali acabou sendo eliminado por um time que tem, né, um investimento muito maior, ali o Fluminense. E aí eu queria que tu falasse pra nós um pouquinho se tem algum tipo de meta pra Copa do Brasil nessa temporada. E aí falando em fases e falando em valores também, né? Porque a gente sabe que cada fase vai ter uma premiação. Tem alguma pretensão que o Brasil tenha traçado já para a disputa da Série A3? Da Série A3 não, da Copa do Brasil, perdão. Claro, você também comentou da Série A3, a gente quer o acesso ali na Série A3, né? Mas a gente também precisa de passar de fase na Copa do Brasil. Então, eu acho que quando você entra numa competição assim, você coloca como objetivo principalmente passar da primeira fase, né? Depois é consequência de quem vamos buscar, de quem vamos enfrentar, mas queremos buscar um pouco mais do que foi ano passado, claro, dentro de todas as nossas limitações, mas acredito que com o trabalho a gente consiga estar fazendo bons jogos, né, como a gente fez ano passado com o Fluminense, apesar de um resultado de 3-0, no segundo tempo nós tivemos uma dominância um pouco maior do que a própria equipe do Fluminense, nós tivemos bastante dificuldade, tivemos erros que poderíamos ter aberto o placar também, tanto no primeiro tempo, mas principalmente ter diminuído a questão do placar, que foi os 3-0, e culminamos no trabalho, principalmente no Campeonato Gaúcho, onde fizemos frente com equipes da primeira divisão, então, às vezes a gente sabe que são investimentos maiores, mas jogo é jogado dentro de campo, feito com bom trabalho. Então, sabemos que a gente pode, talvez, chegar até uma terceira fase, queremos chegar novamente. E isso é muito importante para nós pela questão das cotas. A gente sabe muito disso, onde saiu o calendário. Nós vamos ficar 2 meses sem jogar. Então, isso é uma questão que nos prejudica muito. Acredito que vai prejudicar muitas equipes, principalmente de Série A, que são carentes de orçamento, né? Então, é algo que a gente precisa dessa passar de fase, tanto para a questão financeira, para se manter uma situação segura, viável, né? Então, temos esse objetivo, sim, novamente, chegarmos à terceira fase e quem sabe, depois fazer um pouco mais de história do que fizemos ano passado. Pra fechar, Léo, eu queria te pedir, na verdade, pra tu deixar um recado, né, pra galera que torce pro Brasil de Farroupilha nessa temporada, e especialmente pra patrocinadores e apoiadores, né, a gente sabe, tu ressaltou, e que a realidade de fazer futebol feminino no Brasil ainda não é das mais fáceis, e no interior é ainda mais complicado, mais complexo, e aí queria que o espaço, né, está aberto, caso tu queira também, né, mandar algum recado pro torcedor e pra algum apoiador que esteja zapeando, vendo esse vídeo, queira colaborar com o Brasil, também não saiba como fazer, enfim, espaço aberto. Não, show de bola, Carol. A gente sabe que é uma coisa que eu falo, fazer futebol já é difícil. Fazer futebol no interior já é difícil. Fazer futebol feminino é mais difícil ainda. E fazer futebol feminino no interior é muito, muito difícil. Então, é algo que o clube abraça. Então, tivemos bons patrocinadores, como o Banrisul é um patrocinador assim, que nos abraçou e está abraçando o projeto. Então, a gente agradece muito eles. E temos outras empresas que estão chegando, né? Principalmente Tramontina, que aqui do município está abraçando muito o clube em si, né? Que a gente tem mais projetos de categoria de base masculina, as escolinhas. Então, são apoiadores que estão nos apoiando muito. E a gente sempre está aberto a novos apoiadores. Então, quem quiser nos ajudar, quem quiser contribuir também, estamos sempre abertos à disposição. Tem o Instagram do clube ali, o CEP Brasil Feminino, ou no próprio Brasil de Farroupilha. Pode entrar em contato com a gente. Temos espaço de publicidade, temos uns planos bem interessantes, bem bacanas. E depois adquirindo camiseta oficial, se tornando sócio torcedor também. Qualquer ajuda é muito bem-vinda.
e tenho certeza assim, que está tendo retornos bem positivos. Ano passado fizemos boas campanhas, tivemos bom retorno, principalmente da mídia e principalmente do próprio Grupo RBS. Sabemos o impacto grande que tem esse veículo de comunicação grande no nosso estado, até para fora do estado. Né? Para ter uma ideia, eu ouvi uma reportagem de vocês que tinha um rapaz que assistia lá no Paraná, assiste o Jornal do Almoço e o Globo Esporte porque é torcedor do Grêmio. Então a amplitude é muito grande, então sempre é bom essa troca de ideia com vocês, estar aparecendo com vocês é muito importante, principalmente pela modalidade, que está sendo sempre aceita por muitas empresas, mas ainda existe essa fragilidade, não vou dizer preconceito, mas essa cautela nessa situação. Então, estamos abertos. E para os admiradores que torcem para o futebol, que gostam do futebol, e principalmente do futebol feminino, que torçam para nós, e para estarmos na Série A2 ano que vem, quem sabe depois uma Série A1, estarmos disputando jogos novamente contra Grêmio e Inter Juventude, que são as nossas equipes, que são nossos grandes espelhos aqui no Rio Grande do Sul, que representam a gente na elite nacional da melhor maneira possível, né? Muito obrigada, Léo. Boa sorte. Espero que dê tudo certo nos objetivos do Brasil nessa temporada, né? Tu sabe que pode contar com a gente, que estamos à disposição e na torcida para que as coisas se melhorem a cada vez mais, né? Tu ressaltou ali que quando tu chegou, tu já percebe a evolução desde que tu chegou até o momento atual do Brasil. Então, esperamos que só aumente ainda mais, né? Essa evolução do futebol feminino do Brasil de Farroupilha. Muito boa sorte. Conte com a gente. Espero que dê tudo certo. Obrigado, é um grande prazer estar falando com vocês. Esse programa que sempre dá voz ao futebol feminino é muito importante. Parabéns pelo trabalho e a gente vai continuar trabalhando. É uma questão de diretoria do presidente Lenir, presidente do conselho Gabriel Marchetti e o próprio vice-presidente, o Vini Felippini, que abraçam, que estão sempre conosco aqui. Então, é um projeto que é bem assistido pela nossa diretoria, que a gente sempre vai estar lutando para evoluir e vamos lutar muito por um acesso para fomentar a modalidade, mas que a gente consiga ter êxito nesse trabalho que estamos fazendo. Então, muito obrigado, um abraço a todos aí, bom trabalho para vocês e obrigado aí pela oportunidade. Estamos sempre à disposição. Tá aí então, galera, nossa entrevista com o Leonardo Antunes, técnico do Brasil de Farroupilha. E lembrando que o Resenha das Gurias é sempre para Trilegal, com respeito e igualdade a vida é Trilegal. Trilegal, porque apoiar o futebol feminino é trilegal. E Fevale, a Universidade Fevale tem a pós-graduação feita para você. Aqui proporcionamos conhecimentos técnicos e práticos para formar profissionais proativos e inovadores. Reunimos todos os elementos para fazer a diferença na sua carreira, preparando você para os desafios do mercado de trabalho. Se você deseja se destacar em sua área de atuação, acesse pós.fevale.br e garanta a sua vaga. Então, antes de a gente encerrar, só passando então o próximo jogo do Brasil de Farroupilha pela Série A3, no próximo domingo, dia 4 de abril, contra o Coritiba, às 3 horas da tarde, fora de casa. E como a gente falou um pouquinho ali com o Léo, vou só recapitular a fórmula de disputa da Série A3. Então, as equipes elas foram divididas em grupos por região. O Brasil está no grupo A4, que também tem o Coritiba, o Criciúma e o Mauaense, que é de São Paulo. Na primeira fase, as equipes se enfrentam em turno e retorno e os 2 melhores de cada grupo avançam aos mata-matas. E aí os matas são de jogos de ida e volta até a decisão. E os 4 semifinalistas, aí sim, garantem o acesso à segunda divisão do futebol feminino. A gente vai acompanhando, né, a Série A3 com a participação do Brasil. Falamos um pouquinho sobre a Copa do Brasil também. Mas tem muita competição rolando no nosso futebol gaúcho. Tem as competições de base com as equipes aqui do Rio Grande do Sul. Então, assim, vamos ficar atento que nos próximos dias tem mais repercussão, mais novidade, mais entrevista. Tudo aqui no Resenha das Gurias, tá bom? Beijo, é as Gu.